Estudos Bíblicos, lição número 10. O que é uma alma? Quantas almas saíram dos lombos de Jacó? Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Êxodo 1, 5. Quantas almas havia no navio com Paulo? E éramos ao todo no navio 276 almas. Atos 27, 37. Quais são os dois elementos que Deus usou para formar uma alma viva? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Pó mais fôlego de vida é igual a alma vivente. A definição bíblica de alma é simplesmente um corpo que respira. Repare que o texto não diz que o homem recebeu uma alma, mas sim que se tornou uma alma. Uma alma não é algo que uma pessoa tem, é a pessoa. As almas têm sangue. Jeremias 2:34. Não só as pessoas são almas, mas também os peixes e os animais. Apocalipse 16:3. A palavra hebraica para alma, nefesh, é traduzida de várias formas. Pessoa, em Gênesis 14:21, eu, em Levítico 11:43, vida, Salmo 31:13, eu, Juízes 16:30, criatura, Gênesis 1:21, animal, Levítico 24:18, homem, 2 de Reis 12:4, coisa, Ezequiel 47:9 e peixe, Isaías 19:10. Quando traduzido como corpo, a nefesh é geralmente morta. Levítico 21:11. A palavra grega para alma, psus, tem o mesmo significado. Em Mateus 16:25, Jesus elogia todo aquele que perder a sua alma, psus, por amor de Cristo. Muitas vezes é traduzida simplesmente como vida, Mateus 2:20. Significa pessoa, Atos 7:14. Minha alma e tua alma são expressões idiomáticas que significam eu e tu. Mateus 12:18 e 2 Coríntios 12:15. Como é que o processo que Deus usou para criar uma alma é revertido quando morremos? Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Salmo 104:29. Alma vivente menos fôlego de vida igual a pó. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Jó 34:14 e 15. A alma pode morrer? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Quando a vida termina, o que é que resta? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. O que é que volta para Deus? E o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Onde se localiza esse espírito numa pessoa? Que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas. Jó 27:3.
O que é que se encontra nas narinas de uma pessoa? Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em suas narinas. Tudo o que havia em terra seca morreu. Gênesis 7:22. A palavra hebraica para espírito é ruach e a palavra grega pneuma significam sopro, vento ou elemento vital. É a centelha de vida que nos torna capazes de viver. É o sopro do Todo-Poderoso. Jó 33:4. Quando a Bíblia usa essas palavras em referência ao homem, nem uma vez diz que ruach ou pneuma é algo no homem que retém a consciência depois que a pessoa morre. Os anjos são chamados de espíritos, Salmo 104:4, porque aos olhos humanos são tão invisíveis quanto o ar. Mas o homem não possui a natureza dos anjos, Salmo 8:5. Nem a Bíblia indica que ele a assume ao morrer. O que é que sai quando o homem morre? Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146:4. O fôlego do homem é diferente do fôlego dos animais? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Eclesiastes 3:19. Há alguma diferença entre um homem morto e um animal morto? Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:20. Depois de uma pessoa morrer, pode ela regressar e aparecer aos que a conheciam? Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó 7:8-10. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó 16:22. Nestes últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a quê? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. 1 Timóteo 4:1. Que tipo de espíritos aparecerão fazendo milagres? Porque são espíritos de demónios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. No jardim, Satanás se disfarçou na forma de quê? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Satanás pode transformar-se em quê? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Em que é que os seus ministros se podem transformar? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:15. Se eles não falam segundo a lei e o testemunho, é por causa de quê? À lei e ao testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Em vez de tentar contactar os mortos, recorrer a médiuns e feiticeiros, a quem é que o povo de Deus deve procurar a verdade? Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Isaías 8:19. Que tipos de indivíduos não serão encontrados entre o povo de Deus? Igual porção comerão, além das vendas do seu património. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Todos os que fazem essas coisas são o quê? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18:12. Que palavras tinha Paulo para um feiticeiro? Disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Atos 13:10. Pode uma pessoa ter comunhão com o Senhor e com os demônios? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. 1 Coríntios 10:21. Com as influências de Satanás à nossa volta, o que é que Deus nos chama a fazer? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. Os cristãos não terão nada a ver com magia, adivinhação, horóscopos ou superstições, ou jogos, livros, filmes ou comportamentos que contenham elementos de bruxaria ou espiritualismo. À luz da palavra de Deus, compreendo que uma alma é um corpo que respira, um homem ou um animal. Compreendo que o nosso espírito é o sopro vivificante de Deus. Compreendo que os mortos morrem quando a respiração cessa. Compreendo que os mortos não podem comunicar-se. No nosso próximo estudo, iremos ter a lição número 11, com o título O Segredo da Imortalidade. Até lá, desejamos as mais ricas de bênçãos de Deus para todos vós.